Olá, começa agora o Empreenda-se, o podcast da Associação Empresarial de Itajaí. E hoje nós vamos receber o NUCOP, o Núcleo de Cooperativas da entidade. Fique com a gente, o programa está imperdível. E hoje, para falar um pouquinho sobre o núcleo, esse núcleo que reúne cooperativas aqui de Itajaí, sejam elas cooperativas financeiras, de saúde, de transporte, nós vamos conversar um pouquinho com a Grace, que é vice-coordenadora, está como vice-coordenadora do núcleo, a Angélica, que faz parte de uma das cooperativas, a cooperativa de saúde, e o seu Ainor, que ele é palestrante, fala muito bem, já ouvi falar sobre cooperativismo. Gostaria de começar falando com você, Grace. O que é o núcleo de cooperativas? Quais as cooperativas que fazem parte? Quais as cooperativas podem vir a fazer parte? Certo. Amanda, hoje nós temos aqui no núcleo 7 cooperativas. São 5 cooperativas do ramo do crédito, né? Então nós temos aí o sistema Sicob, Sicredi, o sistema Aigros com as cooperativas da Via Cred, da Credfoz. E hoje mais 2 cooperativas que fazem parte do ramo de saúde e transporte, que é a Uniodonto e a Transpocred. E a Cressol, né, que entra também, né, que é o qual eu atuo hoje, que entra no ramo de cooperativa de crédito. Então, o objetivo de ser fundado o núcleo foi em 2020, em plena pandemia, né? Teve aí um grande desafio também das cooperativas participarem, né, todo aquele momento diferente em que estávamos todos vivendo. E o núcleo foi se fortalecendo, foi se adequando com reuniões online, reuniões presenciais na medida do possível. Dentro daquele movimento desse tempo de pandemia, já houve também uma primeira ação, que foi a arrecadação de alimentos no dia do cooperativismo, onde foram arrecadados 4,8 toneladas de alimentos. Nossa. Houve um envolvimento muito grande por parte das cooperativas e uma preocupação de ajudar a comunidade nesse momento, né, que todos estavam precisando muito. E foi uma das arrecadações maiores assim que a gente fez no núcleo até o momento, né? Então, o objetivo do núcleo é realmente essa intercooperação, essa busca pela melhoria, né, da comunidade onde a gente está inserido, porque as cooperativas buscam isso, independente do ramo delas, o nosso intuito é o desenvolvimento local, onde a gente está inserido. E dentro do núcleo nós temos várias ações, né, e a gente sempre trabalha, Amanda, em 3 eixos. Dentro da sustentabilidade, onde a gente trabalha ações voltadas ao meio ambiente, e um dos eventos que a gente faz, que a gente quer que fique dentro do calendário do NUCOP, é a limpeza das praias, que a gente chama de Arrastão do Bem. Participei recentemente de uma que foi muito bacana, a gente teve ali quase 50 voluntários, né? A gente fez a limpeza ali da Atalaia. Isso mesmo. Então é onde a gente chama a comunidade para participar, mas chama principalmente aí o quadro de colaboradores das cooperativas para de fato a gente poder colaborar com o lugar onde a gente está inserido, né? E para eles se envolverem também, né? Para eles, eu acredito que o NUCOP proporciona muito isso, esse envolvimento de uma cooperativa de crédito com uma cooperativa de saúde, com uma cooperativa de transporte. Vocês conseguem se unir, trazer as demandas de vocês e fazer essas trocas. Pode ser que na de crédito você tenha uma dúvida que na de saúde já foi solucionada? Sim, a gente compartilha bastante nas reuniões mensais que a gente faz, né, esses assuntos, porque as cooperativas, elas têm, dentro dos diversos ramos, a gente tem cada uma o seu estatuto, cada uma a sua assembleia, cada uma as suas regras, mas a essência é o cooperativismo. Então, é a mesma, né? É a mesma. Então, a gente trabalha muito isso, né? E dentro dessas ações que a gente traz envolvendo todas as cooperativas, a gente tem também a parte de assistencialismo, que é onde a gente faz arrecadação de alimentos, onde a gente já está indo para a terceira ação. E nós temos também ações voltadas à educação,
que é trazer a educação cooperativista. E aí o Ainon vai poder falar para a gente aí muito melhor, né, depois sobre essa questão da educação. Mas a gente buscou trabalhar principalmente com as crianças. Porque se a gente ir lá e explicar o que é viver em comunidade, o que é ser um bom cidadão, né, o que é viver dentro do cooperativismo, da solidariedade, nós vamos ter pessoas melhores lá no futuro, né? Então, acho que a cooperativa, o núcleo, ele vem realmente para deixar um legado. E quando a gente fala assim de envolver várias cooperativas, vários setores, é entender que mesmo nós sendo do mesmo ramo de atuação, nós não somos concorrentes, né? Eu costumo brincar... E é fundamental a gente deixar isso bem claro. Isso. Então, eu costumo falar assim, o outro sistema é a nossa co-irmã, né? A outra cooperativa é a nossa co-irmã. Então, a gente procura fazer isso e também dentro das nossas ações, Amanda, a gente procura buscar cooperativas, mesmo que elas ainda não façam parte do núcleo, mas que elas façam parte dessas ações junto com a gente, né? E aí eu entro num ponto que tu falou na tua fala do início, que é quem pode ser hoje parte do núcleo, né? Então, quem tem cooperativas, quem faz parte de cooperativas aqui em Itajaí, não faz parte do Nucoop ainda, se tornar um associado aqui da ACI, e a gente deixa esse convite, né, para que ele venha fazer parte do núcleo, porque isso é uma questão de fortalecimento, né, da gente fortalecer a bandeira do cooperativismo, independente se eu sou do crédito, se eu sou da saúde, se eu sou do transporte. O que a gente tem que fortalecer e fazer com que o cooperativismo seja cada vez mais conhecido, né, na nossa cidade. A Angélica, ela tá ali quietinha, né? Mas ela participou de uma ação que eu estava, que foi voltada justamente para essa questão que você falou das crianças, desse ensinar o cooperativismo para crianças. A sua filha também estava presente, também participou, né? Sim. Qual que é a importância disso? Você faz parte de uma cooperativa, certamente a sua filha ela já se envolve com isso. Mas quando você sai do seu trabalho e leva ela para uma ação, como que é? Para ela é inspirador, assim, né? Até eu me emociono, porque ela fala para mim, mamãe, eu quero um dia poder trabalhar na sua empresa, né? Para ela tem a visão de empresa, assim, e realmente, assim, levar um pouquinho do que é o cooperativismo para ela sentir a essência, entender qual que é o movimento e o porquê que a gente faz isso é importante, né? Então, realmente é muito inspirador, assim. E o que você sentiu, assim, naquele dia? Não sei se foi a tua primeira vez dentro, né, de um evento fora da associação empresarial, que isso é bacana, né? Que além das reuniões mensais que vocês têm aqui na associação, vocês fazem esses eventos para ter essa integração entre as cooperativas, mas principalmente entre a comunidade. Sim, sim. É muito importante assim para nós, porque é onde a gente compartilha também um pouco das dores, né? Leva o que é de conhecimento. Eu, particularmente, eu tenho 4 anos de cooperativa, então eu entrei no núcleo praticamente junto com a cooperativa, quando eu entrei para trabalhar na Uniodonto, e para mim é um aprendizado enorme, assim, e é a possibilidade de todos os dias levar um pouquinho do que é realmente a essência, o porquê que a gente faz aquilo também para os nossos cooperados, porque uma das dores até que a gente compartilha no núcleo é justamente isso, trabalhar o cooperativismo com os cooperados, fazer eles entenderem o porquê que a gente tem esse movimento, trabalha esse movimento, né? E qual que é o diferencial do cooperativismo para eles também. E sabe o que foi legal, Amanda, nessa ação com as crianças? Nós tínhamos jogos cooperativos. Então, nenhuma brincadeira daquele dia era individual. Então, nós tínhamos lá a tenda da sinuca, né? Onde cada criança que estava ali precisava fazer a sua parte para que o objetivo final da brincadeira acontecesse. Não tinha um ganhador, né? Tinham vários. Exatamente. A criança tinha que ser cooperativa para que o grupo dela ali conseguisse conquistar o prêmio, ali conseguisse, né, finalizar pelo menos o jogo. Isso. E né, o famoso ditado que a união faz a força, né? Então, é isso que a gente busca, assim, levar realmente essa questão de poder ter uma ajuda mútua, né? Que um pode sim ajudar o outro,
um deve sim ajudar o outro, que isso torna as coisas mais leves, melhores, né, dentro desse sentido. E, seu Ainhoa, a gente está no caminho correto? O núcleo está desenvolvendo ali o cooperativismo? Uma saudação cooperativista dentro desse enfoque da doutrina e dos princípios e valores dela. Obrigado a Grace, né? Nós nos encontramos e a gente faz a leitura, né? Os seres humanos, os cooperativistas fazem os cooperadores uns dos outros e eles acabam, mesmo que se distanciem por algum tempo, né? Como nos conhecemos na Cressol, ela me liga convidando, passa uma mensagem, estou aqui. Chego aqui, encontro a Natália, né? E vejo Angélica, perdão, Angélica, e fazendo as brilhantes colocações também. E a associação comercial, né, que abre esse espaço, que propõe isso, é muito interessante. O cooperativismo ele precisa ser evidenciado como um movimento. Portanto, a própria definição já começa dizendo é preciso estar em ação. Atualmente, as cooperativas não precisam se preocupar tanto, porque as políticas públicas, diferentemente do passado e do nascedouro do cooperativismo, que nasceu como assistencialismo, sim, e não deu certo, ele logo retorna para as bases do movimento. Tanto é que colocaram, né, 28 pessoas, dentre elas uma mulher, R$1 cada um. Então, começou meio que no jeitão do crédito. Mas ele é composto por princípios e valores. E um dos princípios, dois que vocês falaram aqui, né? Então, primeiro que é doutrina e educação. Por que doutrina? Porque doutrina é um conjunto, é como se você tivesse uma casa, uma estrutura, aqui no prédio que nós estamos, você que nos ouve. Um prédio ele é formado por, se você não tem, você precisa fazer fundamento da casa, se não tem rocha, então você faz uma sapata, rocha. Então você tem as colunas e as vigas. As colunas são os princípios, são 7. Adesão livre, participação econômica, gestão democrática, cooperação, intercooperação, que é o 6º, né? Autonomia e independência, e o interesse pela comunidade. Já está claro, isso que nós estamos fazendo não é nenhum favor. Isso que eles estão fazendo é cumprindo a legislação e sendo cooperadoras educadas. A sociedade não sabe, muitos dirigentes também não sabem os 7 princípios. Eles estão lá. E nós falamos a palavra assim, né, meio solta, porque isso começou às custas de muito sofrimento. Eles andaram muito longe. Robert Owen, que era o fundador, ele destoou do pai, que era um empresário, porque achou que a vida não é competir, a vida é cooperar. E eles foram por 25 quilômetros trazer mantimentos com um carrinho de mão para abrir a primeira unidade que está lá em Troglodyne, na Vila Sapo, na Inglaterra. Então é preciso, quem quiser, acesse o YouTube, vai assistir por 57 minutos, um dos filmes mais lindos se você quer educar seus filhos, que é Os Pioneiros. Então, lá haviam 10 princípios, e esses 7 que nós colocamos. Também eram, depois falar-se dos ramos, agora são 7. Então é sempre muito místico. Quando fala em democracia no cooperativismo, não é essa democracia representativa falha que o sujeito se elege, vai lá e faz o que ele quer, muitas vezes. Aí chamam isso de democracia plena. Também não é como a ateniense, que se tinha liberdade no auditório ou no teatro, mas mulher não tinha vez, negro e tal. Então, o cooperativismo eles já dão apoio à minoria e envolve muito a família. Então, a doutrina é porque uma casa não para em pé por causa da tinta, nem a parede. Ela tem que ter, então, as vigas e as colunas. As colunas que nós colocamos no teto e o assoalho, elas são os valores do cooperativismo, que é solidariedade, ajuda mútua, transparência. Ou seja, se alguém não é solidário, não entende o que é ajuda mútua, só faz pelo seu interesse, ele é uma pessoa que nela não cabe os princípios. Porque o princípio você precisa fundamentar em cima de um valor. Então, antes do princípio vem o valor. Eu tenho me dedicado e dito que os grandes cooperativistas falam, assim como nas famílias. O problema das famílias é basicamente a perda de liderança dos pais e mães, perdem o comando, o amor, e eles não adotam isso, que a família é ninho e nó da sociedade. E o cooperativismo tem um detalhe aí, eu vou provocando os empresários. Aonde a cooperativa está, a arrecadação aumenta porque ela é bem mais disciplinada que as empresas. Aliás, é mais organizada.
As empresas são competidoras. A gente está aqui numa associação comercial e industrial, somos parceirinhos entre nós, mas lá fora a gente baixa o preço, muda as coisas, né? O cooperativismo não. Ele tem nobreza 100% nisso, tem princípios e valores, não é chamado de empresa, a gente tem dentro dela uma ação empresarial, mas nós temos diretoria, conselhos, compliance, gestão governamental. Quem decide sobre o CNPJ é o CPF, são as pessoas. Porque lá não tem cota, não tem ações. Uma cooperativa tu pode entregar um produto pequeno ou ter um movimento simples. O sócio tem um voto igual ao milionário, diferentemente da empresa privada. Então, essa educação é é bem diferente. Foi criado, tem um princípio de fé nisso aí, que são 7, né? Os cristãos estavam envolvidos, e é o bem de fato. Agora vejam só, da adesão livre ao interesse pela comunidade. Não há uma instituição que tenha mais interesse pela comunidade. Até às vezes igrejas perdem. Porque, veja só, o dia do cooperativismo, o dia de cooperar que faz, essas ações que as duas meninas aqui tão brilhantemente falaram, transforma a vida, educa. Então, quando a menina ou alguém falar da empresa da mãe, diz sempre a cooperativa da mãe. Quando eu digo para os colaboradores, não, mamãe não está indo para uma empresa comum. E intercooperação. Um certo dia eu fui promover uma palestra de educação cooperativista e eu estava com uma caneta de uma cooperativa. Ao chegar no evento, quem estava auxiliando ou ajudando a pagar o evento das mulheres era outra. A pessoa, um dos funcionários, veio para mim e disse, o senhor deveria trocar, né, trocar de caneta. Eu olhei para ele e perguntei, você é cooperativista? Sim. Eu digo, não me parece. Porque se você visse eu com uma cooperativa qualquer no bolso, já deveria ficar satisfeito. Porque entende dos princípios, porque sabe. Isso, porque se eu amo muito os meus 2 filhos, eu tenho 3 netas e 2 filhos, mas eles não são melhores do que os filhos dos vizinhos que eu não conheço. Então, é preciso, assim, eu coloco nisso, eu tenho 62 anos e meio, meu pai é fundador, eu também, primeiro curso que eu fiz, e 2 símbolos do cooperativismo é a família, as abelhas e as formigas. Agora mudou um pouco, porque as cooperativas começaram a fazer marketing, exageraram na marca e descaracterizaram o pinheiro e o sol, porque o pinheiro é exemplo de vitalidade. Não conta. Esguio, né? Calma, gente, tem um outro episódio para Então contar sobre isso. Vamos mas deixar educação. É educação, eu provoco aqui. Então, no que elas falaram, tem educação cooperativista em tudo. Vê que elas estão aqui, não existe horário, não existe o fim de semana, a família se envolve, mais do que herança Elas legal. Estão no movimento, né? Elas fazem parte e vivenciam isso. E estamos aqui com intercooperação também. Eu estive agora em Rondônia justamente sobre isso, e lá eram cooperativas do ramo agro, agricultura familiar, mas não é tudo assim. A teoria, a doutrina é bem assim, porém na prática... Mas é o que a gente puxa, nós né? É o temos que a problemas, gente explica. que é preciso colocar, envolver dirigentes, mas para as pessoas, para quem nos está acompanhando, pode se aproximar da cooperativa, assim, qualquer uma delas, se você entrar, é liberdade, você vê com transparência o movimento econômico dela, as ações, você é sócio, você pode ver, você participa da Assembleia Geral Ordinária, você participa de cursos de formação, e o 5º princípio olha a tríade, educação, formação e informação. Há certo tipo de informação que não serve, portanto já fica em terceiro plano. Formação é dar forma, formato mesmo. As empresas fazem cursos bonitos, mas é dar formato para elas. Educação é tirar de dentro. O cooperativismo é a única instituição que também trabalha com todas as áreas que fala disso. Educar, tirar de dentro, transformar, porém também formar para a sua realidade de atendimento interno e estar bem informada. Mas não é só para nós, é toda a base social. Homem, mulher, filho, a família como um todo. Isso tem nos cursos, depois tem também, a gente tem os ramos, nós temos o chamado OQS, que é a Organização do Quadro Social, isso tudo bem organizado. E quem entra na cooperativa tem um contrato com ela, uma aliança.
ele não vou lá abrir uma conta na Cressol, eu vou lá ser sócio. E e me explico, né? Muito embora o cooperativismo de crédito tem um pouco de dificuldade, porque trabalha com uma coisa só, o dinheiro. E o dinheiro sempre possibilita muitos pecados, né? E eles começam a chamar de banco, vem aqui abrir uma conta e começa a comparar com sistemas. Eu digo a ele, no final do ano, as sobras da cooperativa são de quem? Que não se fala em lucro. São suas. E do banco privado é de quem? Não sei. É do dono, vai não sei para onde. Mas aguenta aí que a gente vai encerrar esse episódio. É difícil. Mas de a gente aguentar, volta, mas a gente volta porque eu quero justamente fazer essa provocação em quem está nos assistindo. Legal. Eu quero que eles fiquem com a gente no Mas próximo vai- episódio. Porque vai de gente para Cressol nessa que você vai ver uma só. E também sorrisos mais bonitos são obtidos lá na Uniodonto. Opa! Olha no só, outro ele lugar. faz uma boa propaganda aqui. Um cooperativista sorrindo, alegre, né? Assim. A gente vai encerrando por aqui esse episódio. Eu gostaria de agradecer muito a vocês, a Grace, a Angélica, seu Ainor. E a gente volta para continuar falando sobre o cooperativismo e para o seu Ainor contar um pouquinho mais para a gente como que funciona, né, essa base sólida e como que as cooperativas se organizam. O Empreenda-se vai ficando por aqui. Até a próxima!